Galera do Humanista, então nessa semana a gente vai falar um pouco sobre cinética química e com uma preocupação menor em relação a cálculos, né, de velocidade de reação e tudo mais. Isso eu deixei para a lista de exercícios que eu passei para vocês, que vai estar no link junto do vídeo. E na videoaula de hoje eu vou tratar mais dos fatores que alteram a rapidez das reações e uma pequena interpretação gráfica para que vocês entendam o que é ΔH, o que é energia de ativação, o que é um complexo ativado, num gráfico que envolve tanto variação de entalpia quanto conceitos de cinética química, como energia de ativação e tudo mais. Então na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco de cinética, focando principalmente nos fatores que alteram a rapidez das reações químicas. Vamos para o vídeo então. Segunda questão, um VOF básico e dá para trabalhar vários conceitos de cinética química com várias afirmações diferentes, a gente avaliando se elas são verdadeiras ou não. Então a primeira aí, ó, reações são produzidas por colisão, ou por colisões, né? Mas nem toda colisão gera reação, isso é verdade, né, gente? Isso é verdadeiríssimo. Então uma reação química, para ela acontecer, não adianta eu isolar os reagentes. Eu não posso colocar o reagente A num frasco, o reagente B num outro frasco. As substâncias têm que entrar em contato uma com a outra. Se elas não entrarem em contato uma com a outra, óbvio, não tem reação química. E o que vai acontecer quando eu pegar o reagente A e o reagente B e misturar num frasco? Colisões vão ocorrer entre as moléculas. As moléculas estão se mexendo sempre, elas não estão paradas. Elas estão em movimento de zigue-zague, batendo umas nas outras e batendo na parede do recipiente que elas estão. O tempo todo se movimentando. Dessa colisão entre as moléculas e os reagentes, gera a reação química. Mas não são todas as colisões entre os reagentes que vão gerar uma reação química. Vamos lembrar o conceito de colisão efetiva. Para que duas moléculas se colidam e dessa colisão gere uma reação química, a colisão tem que ser efetiva. O que significa isso? Elas têm que ter uma orientação espacial adequada e tem que ter energia igual ou maior do que a energia de ativação. Então, se uma colisão ocorrer com uma orientação espacial entre as moléculas adequada, quer dizer, os átomos certos batendo nos átomos adequados entre os reagentes. Então, uma orientação espacial adequada. E com uma energia igual ou maior que a energia de ativação, essa colisão vai gerar uma reação química, vai formar os produtos da reação. Mas se duas moléculas de reagentes trombarem uma com a outra, com uma orientação espacial desfavorável ou com uma energia menor que a energia de ativação, as moléculas vão bater e voltar. E a reação química não vai acontecer. Muito importante vocês saberem que essas duas condições têm que ser satisfeitas. Ou seja, tem que ter orientação favorável e tem que ter energia igual ou maior à energia de ativação. Por exemplo, se duas moléculas se chocam com orientação adequada, mas energia menor do que a energia de ativação, não tem reação. As moléculas batem e voltam, não reagem. Se elas trombarem umas com as outras, se chocarem, com energia igual ou maior do que a energia de ativação, mas com uma orientação espacial desfavorável, também não vai acontecer a reação. Elas vão bater e voltar. Ou seja, para a reação acontecer, precisa as duas coisas acontecerem simultaneamente. Elas têm que se chocar com orientação espacial adequada e com energia igual ou maior que a energia de ativação. Então, toda reação química precisa de colisão entre as moléculas. Mas nem toda colisão vai gerar uma reação química. Porque aquelas colisões que não são efetivas, ou seja, que não têm orientação espacial adequada ou que não têm energia igual ou maior que a energia de ativação, não vão ser efetivas, não vão gerar reação química. Então essa afirmação está verdadeira. Reações são produzidas por colisão, mas nem toda colisão gera reação. Um catalisador aumenta a energia de ativação e torna a reação mais rápida. Gente, um catalisador de fato torna a reação mais rápida. Mas ele torna a reação mais rápida aumentando a energia de ativação? Não, né? O catalisador diminui a energia de ativação. Então ele vai reduzir. Então um catalisador diminui. Ele diminui a energia de ativação e torna a reação mais rápida. Ele não aumenta a energia de ativação, não. Quem aumenta a energia de ativação são os inibidores. Os catalisadores diminuem a energia de ativação, a energia necessária para que a reação ocorra, e isso acelera a reação. Então essa aqui está falsa. Isso não é verdade, não. Catalisadores participam da reação, mas não são consumidos no processo. Verdadeiro. Por quê?
É muito importante que muita gente acha que o catalisador não participa da reação. Gente, o catalisador participa sim. Então, quando eu adiciono o catalisador no sistema em que a reação está acontecendo, ele se liga aos átomos e moléculas dos reagentes e fornece um caminho menos energético para que a reação aconteça. Então, eles vão diminuir a energia de ativação. Mas eles vão fazer isso se ligando sim às moléculas dos reagentes. O catalisador pode ser ativo sim, ele pode se ligar nas moléculas dos reagentes, fornecendo um caminho menos energético para que a reação ocorra, reduzindo a energia de ativação e acelerando a reação. E aí, quando o produto se forma, é como se o catalisador se desligasse. Então, quer dizer, ele é reconstituído no final do processo. Então, não é correto falar que o catalisador não participa da reação. Catalisadores participam sim da reação. Se ligam sim às moléculas dos reagentes. O que acontece é que os catalisadores não são consumidos. Isso é diferente. Então, se eu coloco 1 mol de catalisador para reagir no processo, para tentar acelerar aquela reação, no final da reação eu vou ter quanto do catalisador? 1 mol. Então, isso significa que o catalisador não foi consumido. Coloco 2 mol do catalisador no meu sistema reacional. Terminou a reação química, eu vou ter quanto de catalisador? 2 mol de catalisador. Ele não é consumido. Então, catalisadores não são consumidos, mas eles participam sim da reação. Eles se ligam às moléculas, fornecem esse caminho menos energético e são reconstituídos no final da reação, tornando a sua concentração final igual à concentração inicial. Então, a concentração deles é a mesma, eles não mudam a sua concentração ao longo da reação. São reconstituídos no final, mas participam sim da reação. Isso aí é verdadeiro. Então, eles participam da reação, mas não são consumidos, porque se reconstituem no final. A outra afirmação: quanto maior a superfície de contato, maior a rapidez de uma reação. Verdadeiro. Então, toda vez que eu aumento a superfície de contato, eu aumento a rapidez da reação, de fato. Próxima afirmação: uma pastilha efervescente pulverizada dissolve mais rápido do que se ela estiver inteira, em 2 frascos com água a 25 graus, porque quanto mais quente, mais rápida a reação. Gente, tem uma afirmação que está correta. Essa afirmação aqui é ok. Ó. Quanto mais quente, mais rápida a reação. Isso é verdade. Mas é isso que justifica a pastilha efervescente pulverizada se dissolver mais rápido que ela inteira? Não é, né, gente? Porque eu estou falando que as duas estão sendo dissolvidas em frasco com água a 25 graus. Não é a diferença de temperatura que está atuando aí. Então, veja. Eu tenho um frasco com água a 25 graus. Aí boto a pastilha pulverizada. Aí no outro frasco com água a 25 graus, eu boto a pastilha inteira. A pulverizada e a inteira estão num frasco à mesma temperatura. Então não é quanto mais quente, mais rápida a reação. Os 2 frascos com a pastilha pulverizada inteira estão na mesma temperatura da água. Ó, num frasco com água a 25 graus. O que justifica, então, a pastilha pulverizada se dissolver mais rápido que a partícula inteira? Superfície de contato. A pastilha pulverizada tem maior superfície de contato que a partícula inteira. Isso torna o processo de dissolução mais rápido. Não é a diferença de temperatura, porque a temperatura é a mesma nos 2 casos. Então, falsa afirmação. Opa, deixa eu pegar aqui outra caneta. Mas essa afirmação aí é falsa, tá? Afirmação falsa. Última afirmação, então. A adição de catalisador eleva a velocidade da reação tanto na reação direta quanto na reação inversa. Isso é verdade. Tanto que quando vocês forem estudar equilíbrio químico, né, que é aquela propriedade, aquele princípio em que uma reação é reversível, então ela acontece tanto na formação dos produtos quanto na formação dos reagentes, e quando essa taxa de reagente virando produto, de produto virando reagente for igual, a gente tem um equilíbrio químico aí, né, quando a velocidade dessas duas reações for igual. Então, no equilíbrio químico, vocês vão ver que existem algumas coisas, como variação de temperatura, variação de concentração, variação de pressão, quando gases estão envolvidos, que deslocam o equilíbrio ou no sentido de formar produto ou no sentido de formar reagente. Mas uma coisa que vocês vão perceber que não desloca o equilíbrio químico é a adição de catalisador, porque ele diminui a energia de ativação do processo e, ao diminuir a energia de ativação, ele facilita tanto os reagentes a virar produto quanto os produtos a virar reagente, tá? Então, a adição de catalisador não altera a rapidez da reação, nem da reação direta, nem da reação inversa. Ele acelera a reação, mas acelera as duas na mesma taxa, na mesma quantidade.
Se ele dobra a velocidade da reação, ele dobra tanto da direta quanto da inversa. Então o equilíbrio não é deslocado. Então o que o catalisador faz é não deslocar o equilíbrio, tá? Mas ele aumenta a velocidade da reação direta e da reação inversa da mesma forma, na mesma taxa. Então essa afirmativa também é verdadeira. Questão 1. Em cada item abaixo, indique qual é o fator responsável pelo aumento ou diminuição da rapidez do processo, segundo os conceitos que vocês aprenderam aí essa semana sobre cinética química. Então, basicamente, para falar o quê? Se em cada item que está listado aí abaixo, o que está interferindo na rapidez do processo, ou para mais ou para menos? Se é temperatura, se é variação de pressão, se é superfície de contato, se é concentração dos reagentes, se é catalisador ou inibidor. É só para escrever na frente de cada alternativa quais são os fatores, qual é o fator dentro daquilo que vocês estudarem em cinética química que está afetando a rapidez desse processo. Então a letra A. Brasa ficando mais incandescente quando se assopra. Todos vocês já devem ter notado, né, quem tentou acender aí uma churrasqueira ou alguma coisa do tipo, que quando a gente assopra o carvão, a brasa fica mais incandescente. O que está acontecendo que está aumentando a rapidez da queima do carvão nesse caso? O que está tornando a brasa mais incandescente e fazendo o carvão queimar mais rápido quando se assopra? É a superfície de contato? É catalisador? O que é? Quando eu assopro, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a concentração de oxigênio em torno da brasa, em torno do carvão. Como todo mundo sabe, uma queima, uma combustão, é a reação de um combustível, no caso o carvão, com um comburente, que é o oxigênio. Então é alguma coisa mais O2 dando os produtos. Dependendo do que vai dar CO2 e água. Dependendo do que é, se tiver nitrogênio na composição do que está queimando, vai formar algum óxido de nitrogênio e tudo mais. Então o que está queimando ali, basicamente, carvão é um hidrocarboneto. Então vai dar como produto CO2 e água. Então é aquele hidrocarboneto que compõe o carvão, né, que compõe a brasa, mais O2, dando CO2 e água. O O2 está vindo de onde, então? Da atmosfera ambiente. E quando eu assopro, eu estou aumentando a concentração de oxigênio, que é um dos reagentes que participa de uma etapa da queima desse carvão. Então, ao aumentar o fluxo de oxigênio, ao aumentar a concentração de oxigênio, eu torno a queima mais rápida, eu aumento a incandescência da brasa. Então, que fator está sendo alterado aí? A concentração, né? Então, é a concentração de um dos reagentes. No caso, que reagente é esse que está aumentando a concentração? É o O2 que está aumentando quando eu assopro. Então, o fator que está alterando aí é concentração de O2. Letra B. Palha de aço queimando. O que faz a palha de aço queimar, que é feita de aço, e um pedaço de metal, um pedaço de aço, uma tora de aço, por exemplo, uma viga de aço, não queimar? Se você tenta colocar fogo num pedaço de aço, ele não pega fogo. Mas quando você coloca fogo no bombril ou numa palha de aço, é aço igualzinho. Aí pega fogo. Por que a palha de aço, que é feita de aço, pega fogo? E por que um pedaço de aço inteiro, que é aço também, não pega fogo? Porque a palha de aço está toda laminada. Então eu estou pegando um pedaço de aço e laminando. Então eu estou aumentando a superfície de contato. Eu estou aumentando a área de contato entre o aço e o oxigênio que faz queimar. Então a palha de aço pegar fogo e um pedaço de aço não pegar, uma viga de aço não pegar fogo, significa, o que está determinando que isso aconteça, é a maior superfície de contato da palha de aço em relação a uma viga de aço. Então é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido é a rapidez da reação. Maior é a rapidez da reação. Letra C. Um alimento que estraga fora da geladeira. Qual é o fator que é responsável por alterar a rapidez de uma reação que está atuando, fazendo um alimento estragar quando está fora da geladeira? É a superfície de contato? É catalisador? É concentração? Não. É a temperatura. Vocês sabem que quanto maior for a temperatura, mais rápida é uma reação química. E quanto mais baixa tiver a temperatura, mais lenta é uma reação química. Então, quando eu pego um alimento e coloco na geladeira, ao diminuir a temperatura, eu estou reduzindo o número de colisões, consequentemente,
Eu reduzo estatisticamente o número de colisões efetivas. E que reação que eu estou inibindo quando eu coloco um alimento na geladeira? As reações de decomposição, do metabolismo de alguns micro-organismos que decompõem o alimento. Então, quando eu boto um alimento na geladeira, eu reduzo a temperatura, diminuo o metabolismo de alguns dos micro-organismos que decompõem a matéria orgânica do alimento e impeço o alimento de estragar, ou ele vai estragar num tempo muito maior. Se eu tiro o alimento da geladeira, a temperatura mais alta, a velocidade dessa reação de decomposição aumenta e o alimento estraga mais rápido. Então, o que está afetando aí, o que está contribuindo para que um alimento estrague mais rápido fora da geladeira, é o aumento da temperatura. Letra D de dado. Liberação de O2 pela H2O2, que é a água oxigenada, em uma ferida. Então, quem já se machucou e jogou água oxigenada em cima da ferida já deve ter percebido que forma uma espuma, né? Essa espuma é a liberação de oxigênio pela água oxigenada. Então, a água oxigenada ela vai entrar em contato com algumas enzimas do sangue, e lá da biologia vocês vão lembrar que enzimas são catalisadores naturais, e um catalisador faz o quê? Ele reduz a energia de ativação do sistema e acelera uma reação química. Então, quando eu boto água oxigenada numa ferida, ela entra em contato com catalisadores, com enzimas que nós temos no sangue. Essas enzimas reduzem a energia de ativação da decomposição da água oxigenada em O2 mais H2O. Então, o que está fazendo esse O2 ser liberado, formando aquela espuma na ferida, é catalisador. Que está no sangue. Letra E. Lasca de madeira que queima, queimando mais rápido que uma tora de madeira. Então eu pego uma tora de madeira e coloco fogo, ela pega fogo, mas muito mais lentamente do que se eu pegar essa mesma tora de madeira, a mesma massa, a mesma quantidade, e lascar. Fizer um monte de lasca de madeira. Se você acumular um montão de lasquinha de madeira e colocar fogo, vai pegar muito mais rápido, vai queimar muito mais rápido do que uma tora de madeira. Por quê? É a mesma explicação do bombril, da palha de aço. Uma viga de metal não vai pegar fogo, mas a palha de aço, com esse metal todo laminado, formando a palha de aço, vai pegar fogo, porque eu estou aumentando a superfície de contato. Uma tora de madeira pega fogo mais lentamente do que lascas de madeira, feitas com a mesma quantidade dessa mesma madeira. Mas as lascas de madeira têm mais área de contato com o oxigênio. Então o aumento da superfície de contato faz pegar fogo mais rápido. Então aqui também é o aumento da superfície de contato. E por fim a letra F, queimada se alastrando ao vento. Então está pegando fogo numa floresta. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está com um problema na Mata Atlântica, né, de incêndios descontrolados. Quanto mais ventar, mais o fogo alastra. É o mesmo princípio da brasa numa churrasqueira quando eu assopro. Na brasa na churrasqueira, quando eu assopro, eu estou aumentando o fluxo de oxigênio, aumentando a concentração de oxigênio naquele substrato que está queimando. Uma floresta em chamas, quando venta, o vento está aumentando o fluxo de oxigênio, fornecendo mais comburente para esse combustível que é a madeira lá da floresta. Então eu estou aumentando a concentração de um dos reagentes, que é o oxigênio. Então o vento faz o quê? Aumenta o fluxo de oxigênio, aumenta a concentração de oxigênio, que é um dos reagentes do processo de combustão. É a madeira mais o oxigênio formando CO2 e água. Então o que está aumentando aqui é a concentração de O2. Ok? Observe o gráfico. Gente, então aí a gente tem entalpia, caminho da reação. Então eu tenho aqui uma reação hipotética, A mais B, formando C mais D. E esse C mais D vai ser um intermediários que vão formar o produto final, E mais F. Tá claro aí que é uma reação que está acontecendo em duas etapas, né? Na primeira etapa, A mais B forma um intermediário C mais D. E na segunda etapa, esse C mais D se combinam e formam o produto final, E mais F. Tem algumas indicações desse gráfico, a gente vai discutir ela no VOF aí, mais um VOF nessa questão 3, só que agora uma análise gráfica, tá? Então a primeira afirmativa aí. A reação representada ocorre em duas etapas, é como eu mostrei, né? Então voltando no gráfico aí, ó. A mais B estão reagindo, são os reagentes iniciais, formam o primeiro produto, né? Os primeiros produtos C mais D, que são intermediários.
C mais D vão se combinar numa segunda etapa, formando o produto final E mais F. Então, sim, é uma reação que está acontecendo em duas etapas. Então, verdadeiro aqui, tá? Segunda afirmação. X é o complexo ativado da reação A mais B, dando E mais F. Vamos voltar lá no gráfico? X é o complexo ativado de fato. Veja, o que é complexo ativado, gente? É a estrutura intermediária entre reagente e produto. Então, quando os reagentes vão formar os produtos da reação, há uma determinada fração de segundos em que as ligações químicas dos reagentes começam a quebrar e a ligação química entre os produtos começa a se formar. Essa estrutura intermediária entre reagente e produto, ela se localiza no alto dessa montanha que está indicando energia de ativação. Essa estrutura intermediária, que é quando a ligação dos reagentes começa a quebrar e a ligação dos produtos começa a formar, é assim chamado complexo ativado. A existência dele é efêmera, ele dura bilionésimos de segundo e já vira o produto da reação. O que está afirmando lá? Que esse X é o complexo ativado da reação A mais B dando E mais F. Não. Ele é o complexo ativado da reação A mais B formando C mais D. Não E mais F. Tá? Nós temos dois complexos ativados aqui. E esse primeiro complexo ativado é da etapa 1 da reação. A mais B dando C mais D. E não o E mais F, como está afirmando lá. Então aqui, a afirmação falsa, né? Ele é complexo ativado de A mais B, dando C mais D. Não E mais F. Próxima afirmação. Y é o complexo ativado da reação C mais D, dando E mais F. Vamos voltar lá? Y é um complexo ativado, aqui no alto da montanha que indica a energia de ativação. Está afirmando que ele é o complexo ativado da reação C mais D, formando E mais F. De fato, esse Y é a estrutura intermediária entre reagente e produto da reação 2, da etapa 2 dessa reação aqui. Então esse Y é quando a ligação desses reagentes começa a quebrar e a ligação entre os produtos começa a se formar. Essa estrutura efêmera a gente chama de complexo ativado, está lá no alto da montanha que representa a energia de ativação. E esse Y é o complexo ativado de C mais D, dando E mais F. Então, verdadeiro lá embaixo. Próxima afirmação. A equação global é A mais B, dando E mais F. Vamos voltar aqui para o gráfico. Está dizendo o seguinte, que a equação global dessa reação aqui é A mais B, dando E mais F. De fato, essa é a equação global. Vamos ver por quê? Olha só. Como é que é a primeira etapa dessa reação? A etapa 1 aqui, ó. A mais B está formando C mais D. Essa é a etapa 1, é a reação 1. Qual que é a reação 2? A etapa 2. É o C mais D formando E mais F. Qual que é a global? Na hora que eu somar essas duas aqui, qual que é a global? Ó, C está no produto de um e no reagente da outra reação. Eu posso cortar. D está no produto de uma reação, de uma equação, e no reagente da outra. Eu posso cortar. O que sobrou? Sobrou A mais B. E sobrou o que nos produtos? No reagente sobrou A mais B, no produto sobrou E mais F. Então, A mais B dando E mais F é a equação global desse processo todo aqui. Então, a equação global é, de fato, A mais B dando E mais F. Então, é verdadeira afirmativa. Próxima afirmação. 1 é a energia de ativação da reação A mais B dando C mais D. E 2 é a energia de ativação da reação C mais D dando E mais F. Vamos para o gráfico? Está dizendo que 1 é a energia de ativação de A mais B dando C mais D. Correto? Correto. Lembra sempre, a diferença de energia entre o reagente e o topo dessa montanhazinha hipotética aqui é o que a gente chama de energia de ativação. Então, entre reagente e o topo da montanha é a minha energia de ativação dessa reação direta aqui, tá bom? Então tá correto sim, tá? 1 é a energia de ativação dessa etapa 1. E está afirmando lá que 2 é a energia de ativação da reação C mais D dando E mais F. De fato, o C mais D aqui vira reagente nessa etapa 2. Então a diferença de energia entre o reagente, que agora é o C mais D, nessa etapa 2,
e o topo da montanha representativo aí da energia de ativação do complexo ativado, né? Essa diferença entre aqui e aqui, esse tamanho, é a energia de ativação. No caso aqui, a energia de ativação da etapa 2. Então, da etapa 1 é esse 1 e da etapa 2 é esse 2. Verdadeiro. É o que está afirmando lá. Está correto. Última afirmação. 3 é a energia de ativação da reação global. Volta lá. 3 é a energia de ativação da reação global? Não. 3, na verdade, é o ΔH da reação global. O que eu estou dizendo no 3 aqui, ó, é a diferença de energia entre o reagente e o produto. Então é o meu ΔH da reação global. O ΔH ali, ó, que é o H de E mais F, que é produto, menos o H de A mais B, que é o reagente. Então é o ΔH padrão, né, do produto, menos o ΔH padrão do reagente. Então o 3 aqui, na verdade, é a diferença de energia entre reagente e produto. Diferença de energia entre produto e reagente é o ΔH. Então o 3 é o ΔH. Energia de ativação é a diferença entre reagente e o topo da montanha. Reagente e o topo da montanha. Energia de ativação. Diferença entre produto e reagente, esse tamanho aqui, que é a diferença entre os produtos e os reagentes, é o ΔH. Então aqui embaixo, voltando lá, né? Embaixo aqui, então, é falso. 3 não é a energia de ativação da equação global. 3 é o ΔH da reação global. Fechou? É isso então. Então, na videoaula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre cinética química e eu foquei especificamente em fatores que alteram a rapidez das reações químicas. E a última questão, a gente falou um pouquinho a respeito da interpretação de algumas grandezas que estão num gráfico de variação de entalpia, incluindo ali a energia de ativação, que é um conceito muito da cinética química. Na lista de exercícios que vai estar no link fixado para vocês aí junto do vídeo, vai ter algumas questões de cinética envolvendo o cálculo de rapidez das reações. Na videoaula eu me preocupei mais em falar sobre fatores que alteram a rapidez das reações. Espero que vocês aproveitem a videoaula, a lista de exercícios também. Até semana que vem.